Alô estimados, estamos de volta para o nosso curso de Ética e Felicidade, Valores de uma Vida Boa, a partir de quem? A partir da filosofia, a partir de algumas teorias filosóficas, a partir de alguns autores e também a partir da desconstrução dessa ideia tirânica, muitas vezes, de felicidade autoimposta numa sociedade muitas vezes consumista, uma sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, que nos impõe muitas vezes um modelo de felicidade que é muitas vezes pautada no consumismo, pautada em roupas novas, de carros novos, de casas novas, ou de valorização do corpo, ou muitas vezes aspecto ligado ao trabalho, ligado ao bom salário. Muitas vezes são ideias equivocadas de felicidade que nós estamos tentando aqui desconstruir através desse curso. Então, essa aula de hoje, a vida feliz humana, traz argumentos muito essenciais que eu gostaria que vocês prestassem atenção naquilo que eu, na minha leitura, julgo pertinente e gostaria de transmitir a vocês. Primeiro, eu pego uma frase de Oscar Wilde, A Alma Humana no Regime Socialista. Ele diz mais ou menos assim: para sermos felizes, seria necessário viver, mas viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas existe e nada mais. Há uma diferença em viver plenamente ou apenas existir. Viver plenamente é uma construção, muitas vezes, de uma vida toda, a partir de uma certa sabedoria, de uma certa racionalidade, de uma certa compreensão da sua própria existência. Então, muitas pessoas apenas subsistem. Com essa frase, então, nós iniciamos a aula de hoje e dizendo que não existe uma fórmula perfeita de felicidade, nem é o nosso objetivo aqui nas nossas aulas. Passar um modelo pronto, passar um aspecto de tópicos, de pautas, número 1, seja feliz desse aspecto. Número 2, não existe, na verdade. O caminho é muito mais árduo, o caminho é muito mais difícil do que propriamente um curso motivacional, a partir dos coach, a partir dos vencimentos, a partir... Eu tenho medo muitas vezes da psicologia e Psicologia não, um aspecto assim de uma literatura de autoajuda, ou uma literatura que é fácil conseguir as coisas. Nem nada é fácil na história humana. Nossa história humana é permeada de dores, de fracassos, de sofrimento. E a grande sabedoria é você galgando e construindo e vencendo esses pequenos obstáculos até chegar a uma certa compreensão da tua existência. Então, a felicidade é um conceito de mil faces, né? É um conceito babélico. Então, a compreensão, eu acho que ser feliz é isso, eu acho que ser feliz é aquilo, mas nós não podemos ficar de uma ideia muito superficial, muitas vezes, que as pessoas acham que felicidade está ligada a um certo nível de bem-estar pessoal. É muito mais do que isso. O que estamos fazendo aqui neste curso, na verdade, é trazer argumentos, sim, filosóficos, psicológicos e sociológicos, para mais desconstruir esses modelos tirânicos. Assim como diz Guy Debord, que escreveu a Sociedade do Espetáculo, né? Que muitas vezes as pessoas antigamente colocavam o ter acima do ser, né? Hoje as pessoas não têm e muitas vezes nem são, mas aparentam ser. Diz ele assim, de uma forma assim, os meios de comunicação de massa, diz ele, são apenas a manifestação superficial mais esmagadora da sociedade do espetáculo. Por quê? Porque já diz o que faz do indivíduo um ser infeliz, anônimo e solitário em meio à massa de consumidores. Então ele apregoa que esses meios de comunicação ditam de tal forma o modo de como as pessoas vão viver através da publicidade, através da propaganda, que muitas vezes levam ao vazio, levam à desconstrução de um próprio ser humano, através do consumo. Então, na verdade, nós precisamos mais do aspecto da essência do ser, do que propriamente ter e do que propriamente
aparecer. Nós estamos sim vivendo uma sociedade do espetáculo em que o grande narcisismo pós-moderno, podemos dizer assim, o nosso espelho da vaidade, são as redes sociais, onde que muitas vezes o sorriso estampado esconde muitas vezes até uma tragédia pessoal. Aqueles sorrisos muitas vezes que não é o sorriso da alma, mas todo mundo curte, todo mundo valoriza isso, perfeito? Então os tópicos de hoje nós vamos tratar as ideias fundamentais da vida feliz humana. Primeira ideia, ser protagonista da sua própria existência, ter a tua existência em tuas próprias mãos e não deixar, como diz o Zeca Pagodinho, uma música que certamente ele é valorizado por esse aspecto de uma construção, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Se a coisa não sai do meu jeito, eu quero também, não me desespero, o negócio é deixar rolar, e aos trancos e barrancos, lá vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Quer dizer, a nossa vida não é deixada assim, aos trancos e barrancos, vida leva eu, não, você deve ser protagonista e ter o leme do seu barco nessa navegação, de atravessar o oceano, você sendo o dirigente, você sendo aquele que dá sentido, que dá norte à tua própria existência. Não deixar a vida nos levar, vida leva eu, como se fôssemos à mercê dos ventos, vamos para um lado, vamos para o outro. De onde eu saí e onde eu quero chegar, deve estar muito claro na minha própria existência. E seguir com determinação, com esforço e com coragem. Nosso objetivo, então, é ser protagonista no aspecto da sua própria existência. Muitas vezes nós temos que inspirar, né? Não devemos intimidar as pessoas, e principalmente nós professores, no aspecto de intimidação aos nossos alunos. Pelo contrário, nós temos que encorajá-los, nós temos que muitas vezes inspirar essas pessoas, os nossos alunos, para que eles sigam e com referência. Por isso, dedico a esse tema filosófico da felicidade, que é um tema tão caro, né? É, de certa forma, um privilégio. Nós somos muito afortunados, num certo sentido, pois temos a oportunidade de estar numa universidade, de cursar uma disciplina, de ter um curso que nos possibilite aprender, mas não aprender apenas no aspecto mercadológico, utilitarista. Tudo bem que todos nós estamos aqui para galgar um diploma, mas antes de tudo nós temos que construir, e a universidade tem essa missão de construirmos seres humanos, sensíveis, éticos, altruístas, que respeitam o outro. Então, nós estamos sim, e somos de sorte, pois temos a oportunidade de refletir como nós deveríamos ser melhores. Afinal de contas, estamos nesse mundo não apenas para viver, mas para viver bem. Não apenas para sobreviver, mas para vivermos e darmos sentido à nossa própria existência. E essa pergunta é sempre pertinente. A minha vida, no certo sentido, tem sentido? Ela tem um significado de estarmos vivos? Qual é a minha contribuição para que o mundo seja bom ou melhor, para a minha própria existência? Em outras palavras, não podemos renunciar a viver bem em troca de apenas viver. Nós não estamos aqui para apenas viver, mas viver bem. Somos protagonistas e não coadjuvantes desse teatro que se chama existência humana. Nós somos protagonistas. Coadjuvante é aquele que aceita, se resigna os destinos, os fatos da vida, como se fosse já pré-determinado. Então, quanto a isso que se estabeleceu na minha vida, não há como mudar. Sim, há como mudança, com esforço, com dedicação, a dar um norte à nossa própria existência. E jamais nos pautar na música do Zeca Pagodinho. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Perfeito? Então, como dizia o Leonardo Boff, ele inclusive escreveu uma obra chamada A Águia e a Galinha, que é uma história muito interessante, que nós não fomos feitos para sermos galinhas, cacarejar,
né, no galinheiro, nós fomos feitos para voar, ver o mundo de uma outra maneira, ver o mundo como uma águia, do alto. Esse aspecto sempre nos interessa, perfeito? Existe sempre uma águia dentro de cada um de nós. Por isso que a felicidade, esse tema que a gente está tratando, virou como se fosse hoje uma obsessão, né? Uma obsessão. É correto afirmar que todos os homens desejam ser felizes e tendem para a felicidade, mais do que qualquer outra coisa. A felicidade, já dizia Aristóteles, é o fim último da nossa própria existência. Mas ela deve ser construída com cautela, com esforço, com dedicação. É uma construção de uma vida. Muitas vezes as pessoas confundem momentos de prazer, de momentos de alegria, como se fosse felicidade. Você pode dar qualquer nomenclatura para isso, mas não dizer que eu estou feliz comendo um prato de pizza, eu estou feliz viajando. Não, esses são momentos muito superficiais que não podemos dizer que pode ser a felicidade plena, perfeito? Então, para muitos, os modelos da felicidade aceitas na atualidade se pauta na riqueza. Outros se pautam na beleza, na estética, por isso plásticas, por isso cirurgias de remodelar o rosto, o nariz, os lábios ou partes do corpo. A infelicidade ou a insatisfação das crianças, até propriamente com o seu próprio corpo, não são felizes pelo corpo que têm. Por isso que as cirurgias plásticas não estão atingindo pessoas de uma certa idade. Muitas vezes pessoas jovens não se sentem muitas vezes satisfeitos com seus próprios corpos que recorrem às cirurgias plásticas, né? Muitas vezes a felicidade está pautada no poder político, no poder econômico. Muitas vezes a felicidade está pautada na saúde, no amor. Quem não sonha de ter um amor perfeito, realizado no casamento, como se o ser humano fosse esse ser perfeito que existe. Nós, muitas vezes, nos idolatramos, nós idealizamos um casamento romântico, que é muitas vezes pautado nos 2 primeiros anos, que tem aquela atração física, aquela atração erótica, mas que muitas vezes, depois daquilo ali, há uma tendência de diminuição e assim por diante. Então, esses são modelos de felicidade que são autoimpostos por aí. E tornou-se quase um dever cívico ser feliz na sociedade de hoje, né? Belos, pessoas bem resolvidas, sorridentes, ricos, pessoas de sucesso, como se fosse por aí o caminho. Para isso, buscamos sempre fórmulas mágicas, vias muitas vezes fáceis e rápidas para ser feliz. Uma busca muitas vezes desesperada e delirante de felicidade. Então, é uma tirania, como se muitas vezes seria o único caminho ser feliz pela compra, pelo produto, né? Mas a verdadeira felicidade, muitas vezes, é se perguntar sobre a felicidade da nossa própria existência. A filosofia, muitas vezes, nos dá um guia melhor de como a gente pode ser uma pessoa melhor e uma pessoa mais feliz. Muitas vezes, não com respostas prontas, não com questões fáceis. Seria muito fácil da gente ser feliz se a gente pudesse comprar a felicidade através de uma casa, através de um carro, através de uma amizade que pudéssemos adquirir através de um aspecto monetário. Mas ela é muito mais completa, muito mais sofisticada e muito mais profunda. Então, a felicidade, como nós vimos até agora, é difícil de construir. Como diz o Aristóteles, felicidade, ela provém de um amadurecimento, de um florescimento daquela palavra que ele chama eudaimonia, aquela pessoa que não tem uma acepção em um conceito apenas subjetivo. Felicidade, ela não é subjetiva, a felicidade, ela é objetiva, ela é concreta, a partir de elementos, de fatos construídos
durante muitas vezes toda uma existência humana. E aqui, como a gente já falou, dizia o Solon, que era um jurista grego, dizia muitas vezes nós não podemos dizer que uma pessoa é feliz enquanto que ela vive. Porque muitas vezes nós podemos ainda ser acometidos com infortúnios, perdas, mortes, doenças, que podem nos acarretar uma certa infelicidade. Então nós temos que analisar, quem sabe, uma vida toda de um ser humano para dizer se essa pessoa objetivamente foi feliz, concretamente foi feliz e não apenas em momentos. Perfeito? Então, é mais objetivo e mais concreto. Então, nós encerramos essa primeira parte dizendo algumas ideias dessa aula, A Vida Feliz Humana, que nos ajudam a construir uma vida melhor e mais plena. Até a segunda parte. Fique aí e nos acompanhe. Jamendo.com